Olá, sejam todos e todas bem-vindos aqui nesse momento de reflexão. Eu sou o Padre Benelso da Silva Barbosa, vigário paroquial do Santuário Santa Edvige. Hoje estou aqui para falar com você do CCA Santa Ângela e do CCA Santa Edviges. Vamos falar sobre bem-estar num tempo de pandemia. Muitas pessoas têm me perguntado se é possível ficar bem durante essa pandemia. É um exercício, não é que é impossível, mas exige de cada um de nós, principalmente, um cuidado consigo, e isso vai nos ajudando também a ter cuidado com os outros. Claro, não é fácil mudar a nossa rotina, ficar isolado, socialmente falando, as nossas atividades foram todas afetadas, mas pode ser um tempo também de muitas oportunidades. E é por isso que eu estou aqui hoje para ajudar você e a todos nós a pensarmos um pouco de como podemos vivenciar essa pandemia e aproveitar para o nosso crescimento pessoal e humano. Importante também a gente pensar que não é possível ficar bem todo dia e toda hora. Durante essa pandemia, alguns dias eu senti um pouco mais pesado, outros dias foram mais tranquilos, mas a gente vai aprendendo a lidar com o dia a dia. Então não existe nem um tempo fora da pandemia ou dentro da pandemia onde que a gente fique bem todos os dias. Claro que durante a pandemia isso fica muito mais acentuado, ok? Nós vamos percebendo que a nossa vida ela perpassa por momentos bons e outros não tão bons, mas o ser humano ele tem a capacidade de escolher de como vivenciar essas coisas, boas e não tão boas. Nesse tempo de isolamento social, muitas pessoas aproveitaram para ficar mais tempo com a família, aprender algumas outras coisas, também se dedicar os seus dons e talentos e também fazendo novas descobertas. E você? O que você tem feito durante essa pandemia? Muitas pessoas já me perguntaram, pelo fato de eu ser psicólogo, se existe alguma receita para viver bem durante essa quarentena. Não, não existe. Mas aqui vai algumas dicas que talvez possa te ajudar. A primeira delas é sempre manter uma rotina. Tem gente que no começo da quarentena ficou o tempo todo dentro de casa, né, só de pijama, achava que ia passar muito rápido, mas depois foi percebendo que a coisa era séria e era verdadeira. Então, quase 6 meses estamos já nessa pandemia e mudou completamente a nossa vida. Então, manter a rotina. Então, levantar cedo, estudar, momento para ficar na televisão, nas redes sociais, se alimentar bem, procurar também fazer um exercício físico dentro de casa. Tudo isso ajuda a constituir a nossa rotina. A segunda dica que eu dou é a gente procurar a desenvolver um dom ou descobrir um dom também. O que você gostaria de aprender que às vezes falta tempo para você? Procure conhecer mais, fazer um curso de graça. Tem muitos cursos que a gente pode encontrar na internet, olhando no YouTube ou até mesmo se inscrever numa instituição. Vai ajudar muito a você no seu desenvolvimento pessoal. E o que fazer com os nossos sentimentos durante essa pandemia? Você que está nos acompanhando, você que é do CCA Santa Ângela e Santa Edviges, você pode estar se perguntando, e aí, o que eu faço? Primeira coisa é dar nome aos nossos sentimentos. O que você tem vivenciado? Então, identificar o seu sentimento. Você sente medo? Você está com receio, está com raiva? Isso também facilita muito a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos. Depois, uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é achar que a gente tem que estar bem todo o tempo. Nós também temos o direito de, muitas vezes, não estar bem. Às vezes a gente levanta indisposto, ou devido às nossas dificuldades, um pouco de tristeza, sei lá o que pode acontecer. Mas uma coisa que não é legal é a gente permanecer eternamente numa situação. Por exemplo, tristeza, ficar o tempo todo triste, isso gera depressão.
ok? Então não existe essa história da gente ficar o tempo todo prolongando as coisas, porque acaba afetando as nossas vidas. Terceiro ponto que eu sempre tenho orientado as pessoas é aprender a acolher o que sente, né? Às vezes você está sentindo medo, mas você fala, não tô. Não, calma, acolha aquilo que você sente, ok? Isso vai ajudar muito no seu cuidado consigo, e as pessoas têm a oportunidade também de ajudar você. E por fim, que eu acho muito importante quando se diz respeito a sentimentos e emoções, a gente aprender a expressar os nossos sentimentos, principalmente para quem está do nosso lado, falar para o pai, para a mãe, ou até mesmo comunicar aos nossos filhos de uma maneira onde que as pessoas possam compreender, ok? Então, expressar sentimentos. Outra dica importante, principalmente para os pais, para as mães, para os adultos, é necessário a gente se concentrar nas informações. Se você é daqueles e daquelas que pega informação de tudo que é tipo, e principalmente pelas redes sociais, você vai perceber que isso não ajuda. Se você liga a televisão toda hora e você só escuta falar de coronavírus, é claro que você vai ser conduzido por essas informações. Então, escolha as informações que realmente possam te ajudar e você ficar mais tranquilo. Caso, se você estiver estressado, né, ou angustiado, é necessário fazer um exercício. O exercício de hoje, que é uma coisa muito simples, mas infelizmente as pessoas não fazem, que é respirar. Aprenda a respirar. Você pode consultar lá no YouTube técnicas de respiração e isso vai ajudar você, tá bom? É um exercício muito simples, mas que ajuda muito, ajuda no alívio do estresse, mas também dos outros sentimentos que possa às vezes contagiar um pouco a sua vida e deixar você um pouco tomado de sentimentos, tá bom? Então, respirar é a dica que eu dou para você. E ainda uma coisa muito importante, é necessário a gente não se tornar um juiz de si mesmo, fazendo cobranças muito grandiosas. Os adultos, infelizmente, têm essa mania, né, de se cobrar muito. E se a gente se cobra muito, a gente acaba cobrando os outros. Claro que eu não estou falando, incentivando ninguém a ser indisciplinado, a não fazer as coisas. Porque, infelizmente, alguns adolescentes e algumas crianças acham que não precisa ter rotina. Precisa sim. Horário para levantar, horário para estudar, horário para brincar, horário para a gente conversar. Isso é muito bom e saudável e deixa a gente muito bem. Infelizmente eu tenho percebido que algumas pessoas têm trocado a noite pelo dia. Fica a noite inteira ou assistindo televisão, jogando e quer dormir durante o dia. Aí não vale, porque não é assim que a vida funciona. Então você precisa ter disciplina, ok? E eu creio também que o mais importante é a gente ter consciência que durante uma pandemia como essa, não vai dar para ter aquela vida antiga que a gente estava acostumado. Mas nem por isso vamos entrar em desespero. Aprenda a lidar com as circunstâncias da vida. A vida, como eu disse, alguns momentos são bons e outros não tão bons, e o ser humano é convidado a lidar com isso. Então, não se cobre demais. Tenha consciência que eu, você, todos nós estamos vivendo aquilo que é possível e que dá. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente estar mais perto das pessoas que a gente ama e principalmente se desenvolver enquanto seres humanos, ok? Então tá aqui as minhas dicas para o CCA Santa Ângela e o CCA Santa Edviges. Quero desejar a todos um bom tempo, mesmo com os desafios da pandemia, que você possa se desenvolver e encontrar principalmente paz na sua vida, tá bom? Um forte abraço. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, você pode acessar o YouTube, canal Humanizar.